Atualmente, a Venezuela se mostra como o maior desastre econômico da nossa história moderna. A grande pergunta que fica é: como um país pujante e rico como a Venezuela se tornou nesta crise econômica e social que nós vivenciamos hoje? Ou seja, quais são os fatores e o que explica a crise enfrentada pela Venezuela? É isso que eu vou explorar com vocês. A situação econômica da Venezuela é inimaginavelmente ruim e provavelmente as origens desta crise estão ligadas às ideias do falecido Hugo Chávez. No entanto, certamente você já ouviu falar duas coisas: que a crise da Venezuela está ligada a dois pilares. O primeiro pilar, socialismo, e o segundo pilar, petróleo. Nós vamos explorar um pouco mais essas duas questões agora com calma. Quando nós falamos sobre o socialismo, aqui eu não quero entrar em detalhes sobre o aspecto ideológico. Vamos analisar aqui um ponto central. Quando nós falamos sobre o socialismo na Venezuela, ele não é a causa da crise. Pelo contrário, a causa da crise está ligado à má administração do país e os erros sucessivos provocados pelos seus governantes. Portanto, eu queria deixar claro que quando nós olhamos para a Venezuela, o erro não está em taxar a economia ou aumentar o nível de tributação, mas o maior erro está numa administração terrivelmente ruim. A história é bastante simples e nós podemos analisá-la através de dois pilares. Primeiro, o governo passou a assumir sucessivamente o controle de diversos setores da economia, seja aço, petróleo, dentre outros setores. Aliado a estas questões, o governo passou a se livrar de pessoas que eram tecnicamente muito boas para colocar no lugar pessoas que eram muito boas em serem fiéis ao governo. Ou seja, aqui nós temos um ponto importante em relação ao que começa a acontecer com a Venezuela: a fuga de capital humano, a fuga de capital intelectual, principalmente dos bons técnicos e bons profissionais. Fruto disso, deste primeiro ponto, nós temos o segundo ponto, ou seja, a produção doméstica na Venezuela cai drasticamente e o país começa a depender excessivamente de produtos importados. Além disso, o governo venezuelano passou a usar as estatais como se fossem um grande cofrinho, ou seja, de um porquinho que poderiam sacar dinheiro e recursos sem que houvesse a necessidade de investimentos. Vamos analisar agora a segunda questão, ou seja, o petróleo. Quando nós olhamos para a Venezuela, nós estamos falando de um país com a maior reserva petrolífera do mundo. A Venezuela detém uma reserva de aproximadamente 18% de tudo aquilo que é conhecido no mundo e comprovado em termos de reservas de petróleo. As reservas de petróleo da Venezuela são superiores à da Arábia Saudita. E o mais interessante é o seguinte: a economia da Venezuela depende fortemente do petróleo. 98% das exportações do país são justamente de petróleo. Portanto, quando nós falamos sobre o desempenho da economia da Venezuela, eu estou falando do desempenho do petróleo. Consequentemente, os dois estão ligados.